بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Os louvores são unicamente para Allah, que a paz e os elogios estejam sobre aquele cujo qual não haverá depois dele profeta, sobre a sua família e todos os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Bem-vindos a todos nesta série de aulas sobre o Tawhid, aulas baseadas neste livro escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, livro intitulado Ahammiyatu Tawhid Al-Ibada. Ahammiyatu Tawhid Al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração. Continuamos a tradução deste capítulo que foi iniciado na aula anterior, que é a proibição de construir sobre as sepulturas e de as tomar como mesquitas e daquilo que resulta disso como politeísmo. Então, na continuação da tradução daquilo que foi feito na aula anterior, o Sheikh hafidhahullah ta'ala diz: Al-Ahadith, as narrações autênticas mencionadas anteriormente, isto é, no início do capítulo, que foram traduzidas na aula anterior. Al-Ahadith, as narrações autênticas mencionadas anteriormente, são unânimes sobre a proibição de tomar as sepulturas como masajid, como locais de oração, e esta proibição é sem exceção. E esta proibição é sem exceção. Quer dizer que é uma proibição global, geral, sem exceções. E logo que estudamos estas narrações, estes hadith, reparamos que alguns deles foram ditos pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam 5 dias antes de ter falecido. E outros destes hadith foram ditos pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam poucos instantes antes de falecer. E isto é sem dúvida uma prova, uma evidência irrefutável de que este veredito foi estabelecido e é inalterável. Pois o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, disse isso, isto é, a proibição de tomar as sepulturas como masajid, e faleceu imediatamente depois, sem que haja tempo para que este veredito seja alterado ou modificado. Pois, como sabemos todos, depois da morte do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, se terminou a revelação. Então, nenhum veredito poderá ser alterado depois da sua morte. Nenhum veredito pode ser alterado ou modificado depois da sua morte, pois a revelação se terminou com a morte do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então o Sheikh nos diz aqui, e repito rapidamente aquilo que disse o Sheikh hafidhahullah ta'ala:
Al-Ahadith, as narrações autênticas mencionadas anteriormente, são unânimes sobre a proibição de tomar as sepulturas como masajid, como locais de oração. E esta proibição é sem exceção. É uma proibição global, geral, sem exceções. E logo que estudamos estas narrações, estes ahadith, reparamos que alguns deles foram ditos 5 dias antes de ter falecido. E outros foram ditos poucos instantes antes de falecer, sallallahu alaihi wasallam. E isto é sem dúvida uma prova, uma evidência irrefutável de que este verdito foi estabelecido e é inalterável, pois o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disse isso, isto é, a proibição de tomar as sepulturas como masajid, e faleceu imediatamente depois, sem que haja tempo para que este verdito seja alterado ou modificado. Depois o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, continua dizendo: e este verdito, esta proibição de tomar as sepulturas como masajid, engloba 3 coisas. Esta proibição de tomar as sepulturas como masajid engloba 3 coisas. A construção de mesquitas sobre as sepulturas, a oração em direção das sepulturas, mas também a prosternação, o sujud, sobre as sepulturas. Obviamente, pois ainda é mais grave. Depois o autor, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala, mencionou as evidências daquilo que disse. E disse, e a prova, a evidência da proibição de construir mesquitas sobre as sepulturas é a palavra do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, acerca dos cristãos. E este hadith foi mencionado na aula anterior, no qual o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, disse: essas pessoas, isto é, os cristãos, logo que morre um homem piedoso dentre eles, constroem sobre a sua sepultura um local de oração, um masjid, no qual expõem a sua imagem. Então, tais pessoas são as piores pessoas perante Allah. Este hadith é muttafaqun alayhi. Depois o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, diz: quanto à prova, quanto à evidência da proibição de orar em direção das sepulturas, quanto à prova da proibição de orar em direção das sepulturas, é a palavra do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. Não se sentem em cima das sepulturas e não orem em direção delas. Não se sentem sobre as sepulturas e não orem em direção delas. E não façam oração em direção delas. Este hadith foi relatado por Muslim, e o hadith anterior que não li em língua árabe, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Este é o hadith que traduzi anteriormente e que me esqueci de ler em língua árabe. Então o Sheikh continua depois dizendo: e a proibição
de construir sobre as sepulturas é uma proibição que é geral. E a proibição de construir sobre as sepulturas é geral. Que a construção seja um masjid, que a construção seja um local de oração ou qualquer outro tipo de construção. Que seja um local de oração ou qualquer outro tipo de construção, é proibido de construir sobre as sepulturas. Da mesma forma que é proibido qualquer que seja a veneração e a glorificação das sepulturas. O Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, aqui nos diz que não é unicamente proibido de construir locais de oração sobre as sepulturas, mas que esta proibição é geral. Que seja um local de oração ou que seja qualquer outro tipo de construção. De maneira geral, é proibido de construir sobre as sepulturas e é também proibido de venerar e de glorificar as sepulturas. É proibido qualquer que seja a veneração e a glorificação das sepulturas, como nos diz o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. O Sheikh continua dizendo, como narrou Jabir radiyallahu anhu. Aqui o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala nos dá a evidência daquilo que disse. E a evidência é um hadith que foi narrado por Jabir radiyallahu anhu عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم. جابر رضي الله عنه narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam proibiu de embelezar as sepulturas com gesso e de se sentar sobre elas e de construir sobre elas. Repito o hadith. Jabir radiyallahu anhu disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse, ou melhor dizendo, que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam proibiu. O Jabir radiyallahu anhu nos informa desta proibição do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que é proibiu de embelezar as sepulturas com gesso. Esta é a primeira proibição neste hadith. A proibição de embelezar as sepulturas com gesso. De se sentar sobre elas. Esta é a segunda proibição. A proibição de se sentar sobre as sepulturas. É proibido para nós de nos sentarmos sobre as sepulturas. É proibido de nos sentarmos sobre as sepulturas. E a terceira proibição é e de construir sobre elas. De construir sobre as sepulturas. Então temos três proibições, que é de... A primeira é de embelezar as sepulturas, a segunda é de se sentar sobre elas e a terceira é de construir sobre elas. Não é permitido construir sobre as sepulturas, nem de as embelezar, nem de se sentar sobre elas. Este hadith foi relatado por Muslim. Depois o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, nos diz, neste hadith foi mencionado o gesso. Neste hadith foi mencionado o gesso. Mas a proibição engloba todos os tipos de matérias, que seja o mármore, o cimento, etc. Então aqui, este é um ponto também importante, que é que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam mencionou o gesso, mas esta proibição engloba todos os tipos de materiais, que seja o mármore, que seja o cimento, que sejam os tijolos, etc. Tudo aquilo que é posto sobre as sepulturas para as embelezar ou para edificar sobre as sepulturas é proibido, não autorizado. Tudo aquilo que é utilizado para embelezar as sepulturas é proibido.
Depois o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, diz: e da mesma forma que é proibido de construir sobre as sepulturas, também é proibido de enterrar os mortos dentro das habitações. O Sheikh agora passa a um outro ponto, dizendo: e da mesma forma que é proibido de construir sobre as sepulturas, também é proibido de enterrar os mortos dentro das habitações, sendo que o sentido é o mesmo. O sentido é idêntico. O sentido de construir sobre as sepulturas e de enterrar os mortos dentro das habitações, dentro das casas, é o mesmo. O sentido é o mesmo. Então, que seja o facto de construir sobre as sepulturas ou de enterrar os mortos dentro das habitações, é proibido. E o Sheikh menciona a evidência, a prova, e diz, e a prova, a evidência é um hadith narrado por Ibn Umar radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: façam uma parte das vossas orações em vossas casas, a fim de não fazer delas cemitérios. Façam uma parte das vossas orações, isto é, as orações recomendáveis e não as obrigatórias. E não as obrigatórias. Pois as orações obrigatórias, as 5 orações obrigatórias, devem ser estabelecidas em congregação nas mesquitas. E isto é unicamente para os homens, pois não é obrigatório para as mulheres de assistirem ou de fazerem a oração em congregação nas mesquitas, mas é autorizado de o fazerem, mesmo se é preferível que as mulheres façam a oração em suas casas, mas se quiserem assistir à oração em congregação nas mesquitas, é permitido. É permitido para elas. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: façam uma parte das vossas orações, isto é, as orações recomendáveis e não as obrigatórias, em vossas casas. Façam uma parte das vossas orações em vossas casas, a fim de não fazer delas, isto é, a fim de não fazer das vossas casas cemitérios. Repito, façam uma parte das vossas orações em vossas casas, a fim de não fazer delas cemitérios. Este hadith é muttafaqun alayhi, relatado por Al-Bukhari e Muslim. E numa outra narração narrada por Abu Huraira radiyallahu anhu, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: não façam das vossas casas cemitérios. Certamente o Shaitan, o diabo, foge da casa na qual é lida Suratul Baqarah. Não façam das vossas casas cemitérios. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse: não façam das vossas casas cemitérios. Certamente o Shaitan, o diabo, foge da casa na qual é lida Suratul Baqarah. Este hadith foi relatado por Muslim. Este hadith foi relatado por Muslim. E lemos o primeiro hadith em língua árabe. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
E depois o Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, mencionou o comentário do Hafidh Ibn Hajar, Rahimahullah Ta'ala, deste hadith. Isto é, do hadith que foi traduzido anteriormente. Não façam das vossas casas cemitérios, certamente o Shaitan foge da casa na qual é lida Surat al-Baqarah. Al-Hafidh, Rahimahullah Ta'ala, disse no comentário deste hadith: é aparente neste hadith que a proibição de enterrar os mortos dentro das habitações é global e sem exceções. É aparente neste hadith que a proibição de enterrar os mortos dentro das habitações é global e sem exceções. Depois o Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, mencionou um outro hadith, dizendo, e num outro hadith relatado por Abu Dawood e narrado por Abu Huraira, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Neste hadith relatado por Abu Dawood e narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: não façam das vossas casas cemitérios. Não façam das vossas casas cemitérios. E não façam da minha sepultura um local de comemoração. E não façam da minha sepultura um local de comemoração. E orem sobre mim, pois as vossas saudações me são transmitidas onde quer que estejam. Pois as vossas saudações me são transmitidas onde quer que vocês estejam. E a fim que este hadith seja bem compreendido, é necessário de esclarecer alguns termos. O primeiro é a primeira frase. A primeira frase a esclarecer é لا تجعلوا قبري عيدا. Não façam da minha sepultura um local de comemoração. Não façam da minha sepultura um local de comemoração. Isto é, um local ao qual retornam constantemente. Esta é a explicação dos sábios para esta frase, para esta proibição. Não façam da minha sepultura um local de comemoração, isto é, um local ao qual retornam constantemente. Um local que visitam frequentemente. Isto é, não façam da minha sepultura um local que ao qual retornam constantemente. Isto é, não visitem a minha sepultura frequentemente, constantemente. A segunda frase que convém de esclarecer é وَصَلُّوا عَلَيَّ. E orem sobre mim. Os sábios disseram que orem, sallu, tem três sentidos. Neste hadith, sallu, orem sobre mim, tem três sentidos. O primeiro é as-salah, o segundo é as-salam e o terceiro é a-du'a. A oração, a saudação e a invocação. E todos estes sentidos se encontram no tashahhud. Logo fazemos a oração e que pronunciamos a tashahhud, encontramos todos estes sentidos, que é a salah, a salam, o du'a, a oração, a saudação e a invocação. De maneira resumida, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos proíbe de visitar constantemente a sua sepultura para o saudar, para orar por ele ou para invocar Allah em seu
favor. Então, não é permitido de visitar constantemente a sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a fim de o saudar, a fim de o saudar, ou a fim de orar por ele, mas também a fim de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em seu favor. Mas de o fazer em qualquer local do mundo onde a pessoa se encontre. Isto é, onde a pessoa se encontre, onde seja, qualquer que seja o local do mundo, a pessoa pode saudar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, pode orar por ele e também pode invocar Allah subhanahu wa ta'ala em seu favor. E como dissemos, estas três coisas estão presentes no tashahhud, e o tashahhud é feito em todas as orações. Então, em todas as orações, a pessoa ora e sauda e invoca em favor do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E convém também dizer que entra também nesta proibição que é: não façam da minha sepultura um local de comemoração, o facto de viajar para visitar a sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entra nesta proibição o facto de viajar com a intenção de visitar a sua sepultura sallallahu alaihi wasallam. A pessoa, quando viaja em direção da Arábia Saudita para fazer, por exemplo, al-Umrah ou para fazer al-Hajj, vai com a intenção de visitar a mesquita, de orar na mesquita do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que se encontra na Al-Madina, e não vai com a intenção de visitar a sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Este é um ponto extremamente importante. A pessoa não é permitido, ou melhor dizendo, é proibido de viajar em direção de Al-Madina com a intenção de visitar a sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. O que é legislado é de viajar em direção de Al-Madina a fim de fazer a oração na mesquita do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E logo que a pessoa vai ao masjid, à mesquita do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, nesse caso é legislado de saudar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e de não o fazer constantemente, frequentemente, mas de o fazer unicamente uma vez, logo que se encontra na Al-Madina An-Nabawiyya. Depois o Sheikh diz, e continuamos aquilo que o Sheikh disse: de maneira resumida, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos proíbe de visitar constantemente a sua sepultura, mas de o saudar. De maneira resumida, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos proíbe de visitar constantemente a sua sepultura a fim de o saudar, para o saudar, ou para orar em seu favor, ou orar por ele, ou para invocar Allah Jalla wa Ala em seu favor sallallahu alaihi wasallam, mas de o fazer em qualquer local do mundo onde a pessoa se encontre. Pois as saudações, as orações e as invocações em seu favor lhes são transmitidas pelos anjos. Este é um ponto extremamente importante também a conhecer, que é que uma pessoa que se encontra longe lhe é suficiente de saudar ou de orar ou de invocar em favor do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam no local onde se encontra. Não lhe é pedido
de viajar a fim de o fazer. Mas, pelo contrário, onde a pessoa se encontra, a pessoa sauda o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e ora por ele e invoca Allah subhanahu wa ta'ala em seu favor. E não lhe é necessário de viajar. Porquê? A razão é que as saudações, as orações e as avocações que a pessoa faz longe em favor do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe são transmitidas pelos anjos. Lhe são transmitidas pelos anjos. Então não há necessidade de viajar para o fazer, mas é simplesmente pedido à pessoa de o fazer no local onde se encontra, e essas invocações, essas saudações lhe serão transmitidas pelos anjos. Voltamos à palavra do autor que diz: a proibição de tomar as casas, as habitações como cemitérios engloba o abandono da leitura do Alcorão em casa e engloba também a oração em casa. Então o Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, nos diz que a proibição de tomar as casas como cemitérios, a proibição de tomar as casas como cemitérios engloba o abandono da leitura do Alcorão em casa e engloba também o abandono da oração em casa. De maneira resumida, é recomendável de ler o Alcorão em nossas casas e é recomendável de fazermos as orações recomendáveis, as orações que não são obrigatórias em casa, como foi mencionado anteriormente. Pois as orações obrigatórias é um dever para nós de as fazer em congregação nas mesquitas. Então o facto de abandonar a leitura do Alcorão e a oração em casa é uma forma de fazer das habitações cemitérios. Depois o Sheikh diz: e isto porque nos cemitérios não se faz a oração, nem se lê o Alcorão. Então daí a semelhança entre uma casa na qual não se faz a oração e não se lê o Alcorão. Repito a palavra do Sheikh: a proibição de tomar as casas, as habitações como cemitérios, engloba o abandono da leitura do Alcorão e da oração em casa. E isto porque nos cemitérios não se faz a oração, nem se lê o Alcorão. Então daí a semelhança entre uma casa na qual não se faz a oração e não se lê o Alcorão. Nos cemitérios não é permitido de fazer a oração nem de ler o Alcorão. E isto porque nos cemitérios não se faz a oração nem se lê o Alcorão. Então daí a semelhança entre uma casa na qual não se faz a oração e não se lê o Alcorão e um cemitério. Daí a semelhança entre uma casa na qual não se faz a oração e não se lê o Alcorão e um cemitério. Então, uma casa na qual onde não é lido o Alcorão e onde não se faz a oração, essa casa é semelhante a um cemitério, pois no cemitério não se faz a oração nem se lê o Alcorão. Então, a fim de diferenciar as casas dos cemitérios, é recomendável de fazer a oração em casa e de ler o Alcorão. Depois o Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, mencionou uma palavra de Al-Imam Al-Dhahabi, Rahimahullah Ta'ala, acerca desta questão. Al-Dhahabi, Rahimahullah Ta'ala, disse: com certeza que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, proibiu a construção sobre as sepulturas
Pois se os mortos fossem enterrados em suas casas, então não haveria qualquer diferença entre as habitações e os cemitérios. Com certeza que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu a construção sobre as sepulturas, pois se os mortos fossem enterrados em suas casas, então não haveria qualquer diferença entre as habitações e os cemitérios. Com certeza que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu a construção sobre as sepulturas porque a tradução assim será melhor. Repito aquilo que traduzi. Com certeza que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu a construção sobre as sepulturas porque se os mortos fossem enterrados em suas casas, então não haveria qualquer diferença entre as habitações e os cemitérios. E Al-Dhahabi disse também que o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tenha sido enterrado na casa da sua esposa Aisha radiyallahu anha é específico e exclusivo a ele sallallahu alaihi wasallam. Então aqui é um ponto também extremamente importante que tem de ser compreendido, que é que, como disse Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, que o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tenha sido enterrado na casa da sua esposa Aisha radiyallahu anha é específico e exclusivo a ele sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pois todos os profetas são enterrados no local onde morrem. Pois todos os profetas são enterrados no local onde morrem. Então aqui Al-Dhahabi nos dá a razão porque que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi enterrado na casa da sua esposa Aisha radiyallahu anha. E nos diz, pois, todos os profetas são enterrados no local onde morrem. De acordo com a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E aqui Al-Dhahabi nos vai mencionar uma evidência, uma prova daquilo que disse, que é um hadith. A palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam que foi narrada por Abu Bakr radiyallahu anhu. E Abu Bakr disse: ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer algo que não me esqueci. Ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer algo que não me esqueci. Disse: Allah não retira a alma de um profeta senão no local onde ele gostaria de ser enterrado. Então enterra-no no local da sua cama. Então enterra-no no local da sua cama. Este hadith foi relatado por At-Tirmidhi e foi autenticado por Al-Albani. قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. Repito o hadith. Abu Bakr radiyallahu anhu disse: ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer algo que não me esqueci. Disse: Allah não retira a alma, isto é, não faz morrer um profeta senão no local onde ele gostaria de ser enterrado. Isto é, onde este profeta gostaria de ser enterrado. Então, enterrem-no no local da sua cama. Isto é, Abu Bakr radiyallahu anhu disse: enterrem o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam no local da sua cama, pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam morreu na sua cama, faleceu na sua cama dentro da casa
de Aisha radiyallahu anha. Então temos aqui a razão porque que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi enterrado na casa de Aisha, pois morreu na sua cama, na casa de Aisha radiyallahu anha, então enterraram-no nesse local, exatamente nesse local, e não o enterraram no cemitério. Depois o autor diz: então temos neste hadith uma prova, uma evidência clara da especificidade e da exclusividade dos profetas a serem enterrados no local onde morrem. E no caso do último dos profetas e mensageiros, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que faleceu na casa da sua esposa Aisha radiyallahu anha, então concordamente a este hadith, isto é, consoante este hadith, foi lá que foi enterrado. De acordo com o hadith que foi mencionado anteriormente, o hadith de Abu Bakr, foi lá que foi enterrado, pois foi lá que faleceu sallallahu alaihi wasallam. Depois o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, termina dizendo: quanto ao facto que, e este é mais um ponto também muito importante a conhecer e a compreender, que é depois quanto ao facto que Abu Bakr e Umar radiyallahu anhuma foram enterrados junto do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam na casa de Aisha, isso aconteceu por seguimento dele sallallahu alaihi wasallam. Então o Sheikh nos diz que Abu Bakr radiyallahu anhu e que Umar radiyallahu anhu, todos os dois foram enterrados perto do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e não foram enterrados no cemitério. E o Sheikh nos diz que, quanto ao facto que Abu Bakr e Umar radiyallahu anhuma foram enterrados junto do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam na casa de Aisha radiyallahu anha, isso aconteceu por seguimento dele, isto é, por seguimento do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Pois eles, isto é, Abu Bakr e Umar, foram os seus sucessores. Os sucessores do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foram, em primeiro lugar, Abu Bakr e em segundo lugar, Umar radiyallahu anhuma. Pois eles foram os seus sucessores e pela graça, a superioridade e a distinção que Allah Jalla wa Ala atribuiu a estes dois grandes homens, pois foram os únicos que foram enterrados com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Quanto a todos os outros companheiros, todos os outros sahaba radiyallahu anhu, foram todos enterrados no cemitério. Os únicos que foram enterrados perto do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam na casa de Aisha radiyallahu anha, os únicos que foram enterrados na casa de Aisha radiyallahu anha perto do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foram Abu Bakr e Umar. Quanto a todos os outros mensageiros, que seja Uthman, Ali e todos os outros, foram enterrados no cemitério e não na casa de Aisha radiyallahu anha. Então, como o autor, o Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala, diz aqui, isto aconteceu por seguimento dele sallallahu alaihi wasallam, pois eles foram os seus sucessores e pela graça, a superioridade e a distinção que Allah Jalla wa Ala atribuiu a estes dois homens, a estes dois grandes homens, então Allah subhanahu wa ta'ala fez deles os seus dois companheiros na vida mundana. Isto é, Abu Bakr e Umar foram os companheiros do mensageiro de Allah, os companheiros próximos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam na vida mundana e também na vida seus vizinhos na sua sepultura. Foram seus companheiros na vida mundana, seus vizinhos na sepultura e depois da ressurreição estarão com ele no paraíso. Isto é, Abu Bakr e Umar
foram companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam na vida mundana, são seus vizinhos na sepultura e estarão com ele no paraíso, bi'idhnillahi ta'ala. E depois o Sheikh termina dizendo: isto é o favor de Allah, cujo ele atribui a quem ele quer, pois Allah é possuidor do magnífico favor. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.